Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Física em Casa. Eu sou o professor Antônio Carlos, atualmente eu trabalho na região de Tucuruí, do estado do Pará, e agora estou com esse projeto que é justamente gravar aulas de física a nível superior, certo? E repassar para você aí que possivelmente possa estar com dúvidas em disciplinas da área da física, certo? E a intenção é justamente essa, a gente discutir, né? A gente comentar, questionar e entre outras considerações podem ser feitas a nível construtivo, certo? Então veja, vamos começar introduzindo o que seria a disciplina de física, né? A física é uma ciência experimental e considera a condição de movimento dos corpos ou substâncias, abrangendo também várias propriedades físicas, certo? Então, quando a gente pensa na área da física, a gente pensa em interpretar fenômenos físicos, interpretar sistemas físicos, certo? Exemplo de sistemas físicos, a gente pode pegar vários corpos que estão presos por uma corda, por exemplo. Esse é um sistema físico. Ou corpos que estão em movimento, esse é um sistema físico, certo? Então, quais são as leis físicas que estão por trás da interpretação desse tipo de sistema? Então, é isso que a física busca, interpretar os sistemas através da relação de grandezas físicas escalares ou vetoriais, certo? E essas relações podem nos dar uma interpretação bem mais precisa sobre o fenômeno, tudo bem? E muitas das vezes, na maioria das vezes, a gente utiliza a ferramenta matemática para isso, várias ferramentas matemáticas, certo? No caso, matemática básica, matemática mais avançada, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, tudo bem? Então, interpretar na íntegra os fenômenos físicos é justamente conhecer também ferramentas matemáticas e pontos iniciais que julgamos ser condições de contorno, tudo bem? Então, a física ela é responsável, ela é uma ciência experimental e ela é responsável por interpretar esses fenômenos físicos, né? E também se prende ao que chamamos de propriedades físicas, né? Muitos sistemas físicos não estão no âmbito do concreto, sim do abstrato. É uma coisa que a gente não é palpável, como a onda, uma carga elétrica, como o calor. Então, são propriedades físicas importantes também, que a física ela é responsável por interpretar ali o que está acontecendo de fato, certo? E retornar na forma de relações físicas, né? E entre outras interpretações. Tudo bem? Pois bem, pessoal, então o que eu destaquei aqui é justamente o que conhecemos por condição de movimento dos corpos, tudo bem? Ou das substâncias. E basicamente é isso que nós vamos iniciar agora. Bom, pessoal, o que seria essa condição de movimento dos corpos rígidos ou das substâncias? Podemos interpretar se um corpo está em repouso ou não, verificando se o vetor posição que localiza o corpo varia ou não, certo? Movimento, vetor posição está variando. Repouso, vetor posição não está variando. Então veja, o que eu vou apresentar para vocês é uma metodologia, é um método para verificar se de fato nós estamos lidando com um sistema que está em repouso ou não, que está em equilíbrio ou não. Na verdade, o que vamos verificar aqui é a condição de repouso ou movimento, que de fato depende do referencial para nós identificar, certo? Então, primeiramente, vamos traçar aqui, certo? Um eixo na vertical e um eixo na horizontal. Vamos identificar aqui um corpo qualquer, certo? E traçar aqui um vetor posição, tudo bem? Veja, o vetor posição ele é simbolizado por uma seta que vai localizar o corpo. E o corpo, no caso, o comportamento dele, isso me dá todo um sistema, tudo bem? Que poderia também muito bem ser uma distribuição de massa, por exemplo, tudo bem? Veja, a princípio ele está ali em uma posição. Vamos considerar que nessa situação o corpo ele desenvolveu essa trajetória, tudo bem? Então veja, pessoal, se eu pensar no vetor posição que localiza o corpo ou a partícula, né, vamos dizer assim, e verificar que esse vetor posição variou,
Então, de fato, esse corpo está em movimento, certo? Então, veja, se eu traçar aqui a nova posição do corpo, nós verificamos que o vetor posição, ele além de aumentar de tamanho, ele mudou de direção, tudo bem? Então, é nesse sentido que nós verificamos que o vetor posição ele variou, certo? Só lembrando que existem dois tipos de variação importantes a considerar, que é a intensidade do vetor ou a direção e sentido. Então, se uma das duas situações acontecer sobre o vetor, então aquela grandeza física, ela está variando. Vamos pensar que o vetor posição é uma grandeza física que localiza o corpo, e nesse caso ele está variando. Então, se o vetor posição variar, tudo bem? Se o vetor posição variar, então ele está em movimento, certo? Mas existem situações em que o vetor posição não varia. Então é nessa situação que o corpo não está em movimento em relação ao determinado referencial. Vou fazer bem aqui, novamente. Vou pensar aqui num corpo, ele está aqui nessa posição, em relação a esse referencial, esse vetor posição não muda com o passar do tempo t. Então veja, se o vetor posição não muda com o passar do tempo, então este corpo, em relação a este referencial, ele não está em movimento, certo? Veja que simples, né? Outra situação também podemos considerar um corpo em movimento circular, por exemplo, certo? Se o corpo está em movimento circular, em relação ao centro da circunferência, o que podemos pensar do vetor posição? Vamos pensar que ele está localizando o corpo nessa posição e agora o corpo foi para essa. Veja, o vetor posição variou sim ou não? Então sempre pensar se o vetor posição pode ou está variando, né, de uma posição para outra, em uma situação para outra situação, certo? E principalmente na posição do corpo. Então nesse caso aqui também identificamos variação do vetor posição, onde o vetor posição está variando em direção e sentido, certo? Então, muito importante verificar, sempre traçar um dado referencial, onde esse referencial, certo, localiza o que conhecemos por observador, certo? Sempre traçar o referencial e localizar o observador, e o observador vai verificar se o vetor posição está variando, certo? À medida que ele acompanha a partícula, à medida que ele acompanha o corpo de massa M qualquer, tudo bem? Certo? Isso é tão importante, pessoal, que a gente pode definir, né, em muitas situações que não está no nosso senso comum, a gente pode verificar que, opa, por que que isso está em movimento? Por que que isso não está? Certo? Então, vamos pensar no seguinte exemplo. Vamos pensar que você está dentro do avião, certo? Aí você se pergunta, poxa, será que eu estou em movimento? Uma vez que eu já assisti a aula do Elton, será realmente que eu estou em movimento? Sim ou não? Se você estiver lá dentro do avião, você vai verificar que o sistema, para você, parece que está tudo em repouso, tudo bem? Mas, na verdade, está em repouso para você, certo? Eu, como sou um observador que está fora do avião, se eu traçar um vetor posição que vai de mim até o avião, esse vetor posição vai variar. Mas se você traçar um vetor posição partindo de você a qualquer ponto do avião que esteja em repouso, certo? Certamente ele vai estar em repouso, certo? Qualquer ponto do avião, se todos os pontos do avião estiverem em repouso, então o avião por completo está em repouso em relação a você, certo? Então você está dentro de um sistema em equilíbrio ali, tudo bem? Por mais que esteja a velocidade em relação ao observador que está lá fora, certo? Da mesma forma, por exemplo, se eu traçar um vetor posição ao aparelho que eu estou gravando esta aula, vamos verificar que, de fato, em diversos pontos do meu corpo está em repouso, certo? O vetor posição não está variando. Então, praticamente eu posso considerar que eu estou em repouso em relação ao aparelho. Mas se eu traçar um vetor posição
que parte do Sol até o planeta Terra, e sabendo que eu estou em movimento junto com o planeta Terra, então de fato eu vou estar em movimento também em relação ao Sol, tudo bem? Certo? Porque se for traçar o vetor posição, esse vetor posição irá variar, tudo bem? Então são vários, eu posso até arriscar e dizer que são milhões de exemplos que a gente pode pensar e definir se de fato, certo, algum sistema físico está em repouso ou em movimento em relação ao dado referencial, certo? Não é uma coisa complicada no nosso dia a dia. Pensar na questão do movimento não é algo complicado, e sim é uma definição que de fato você tem que verificar se de fato está em movimento ou não, mas sempre em relação a um determinado referencial, tudo bem? Podemos definir como sendo um ponto no espaço ali a qual o observador se localiza e está, né, está interpretando, tentando interpretar o fenômeno físico, certo? Que está à sua disposição. Tudo bem, pessoal? Então vamos ficar por aqui. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Não esqueçam de apertar o sininho, fazer essa inscrição que é importante, certo? Dá um like aí para nós e até a próxima.